O que acontecerá nos próximos meses de 2024? Qual será o impacto global? Qual será o impacto econômico? Quão perto estamos entre a paz e a anarquia? Bem, eu gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre alguns dos eventos atuais que estão acontecendo. Para o homem ou mulher cristão que vive nos tempos atuais, os eventos recentes podem tê-los deixado temerosos e ansiosos. Não tenha medo. Deus ainda está no controle, independentemente do que aconteça. Deixe-me começar dizendo que não adianta focar nas muitas teorias por aí sobre quem está trabalhando nas sombras ou qual organização secreta sombria está tentando governar o mundo por trás das cenas. Isso não fará nada pelo seu estado de paz. Acho que todo cristão ao redor do mundo pode sentir que há uma batalha espiritual acontecendo. Isso é algo que você pode discernir em oração quando olha para o mundo através das lentes da Bíblia. Mas enquanto você está ouvindo agora, quero direcionar seu foco para o que a palavra de Deus diz. Ela já nos diz que nos últimos dias virão tempos perigosos. A palavra perigoso significa cheio de perigo e cheio de risco. Parece haver inquietação em todo o mundo, e sendo um ano eleitoral nos Estados Unidos, pessoas de todo o mundo estão sintonizadas e aguardando ansiosamente para ver o que acontecerá em novembro. Independentemente do que aconteça, independentemente do estado em que você vive ou de suas crenças, muitas pessoas não podem deixar de se perguntar sobre o resultado e o que se seguirá. Qual será o impacto global? O mundo parece ser um lugar perigoso agora, e compreensivelmente, muitas pessoas farão a pergunta: quais outras guerras podem estar no horizonte? Outras perguntas que as pessoas definitivamente terão são: o que acontecerá economicamente com as preocupações sobre a inflação já presentes? Isso vai piorar? Haverá um colapso econômico? Existe alguma estabilidade financeira para esperar? Então, aqui está o que você precisa fazer. Não se concentre em nenhuma teoria da conspiração. Ignore-as. Haverá pessoas aqui e ali e em todos os lugares sensacionalizando cada evento, exagerando cada detalhe de qualquer coisa que aconteça. Mas, em primeiro lugar, independentemente do que esteja acontecendo, independentemente do que possa acontecer, os crentes em Cristo são ordenados a não temer. Agora, caso você não saiba, o diabo é muito influente nesta terra, quer você veja ou não, quer você acredite ou não. O diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões neste mundo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus deste século, o Deus deste mundo, Satanás, impediu os incrédulos de verem a luz do Evangelho. Com todos os eventos recentes acontecendo, muitas vozes por aí no mundo, e até alguns comentaristas cristãos, têm dito coisas como: estamos vendo o início da batalha de Gog e Magog. Esta é uma batalha apocalíptica que foi profetizada em Ezequiel 38 e 39 no Antigo Testamento, e também em Apocalipse 27:9, que diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Eles marcharam por toda a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O tópico de Gog e Magog é um assunto amplamente debatido e até divisivo em alguns círculos, com muitos estudiosos bíblicos fornecendo diferentes interpretações sobre os prazos e os detalhes de quem, o que, onde e como. Agora, há outras vozes emergindo que estão dizendo que, por causa do que estamos vendo hoje, por causa de tudo o que está acontecendo no cenário mundial, não estamos mais na 11ª hora, mas estamos bem na porta dos eventos descritos em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que dizem: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo,
e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Além disso, há também um terceiro grupo de pessoas que está dizendo que estamos entrando no período da tribulação, onde a perseguição aos cristãos aumentará a novos patamares. O anticristo será revelado e a ira de Deus será derramada sobre a terra. Todos esses cenários potenciais são difíceis de processar para muitos crentes. Estamos realmente prestes a entrar em uma batalha de magnitude apocalíptica? Estamos literalmente a momentos do arrebatamento que Jesus falou em Mateus 24, 40, 41, onde a Bíblia diz: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo com um moinho de mão, uma será levada e a outra deixada. Todas essas mensagens, todas essas possibilidades, e ninguém tem uma resposta clara sobre o que está acontecendo, exceto Deus no céu. Então, o que devemos fazer? A vida continua normalmente? Paramos de trabalhar e começamos a jejuar e orar todos os dias, esperando pelo retorno de Deus? O que devemos fazer? Bem, nos últimos dias, recebemos centenas de e-mails com perguntas como: estou olhando para tudo o que está acontecendo no mundo, como posso superar meu medo sobre os tempos em que vivemos? Outra pergunta foi: os cristãos devem se preocupar com o fim dos tempos? E outra pergunta foi: devemos nos preocupar com o que está acontecendo e quão perto estamos da profecia bíblica do fim dos tempos sendo cumprida? Estas são apenas algumas perguntas que recebemos, mas imagino que haja muitos cristãos no mundo que estão preocupados, inquietos, ansiosos, talvez, ou até tensos quando se trata deste dia e era presente. Antes de começar, quero levá-lo de volta no tempo, até quando Jesus Cristo andou na terra, e um dia ele se sentou no Monte das Oliveiras, e seus 12 discípulos vieram até ele em particular com uma pergunta que os incomodava. Eles perguntaram: diga-nos, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E em Mateus 24, 4, 8, então Jesus respondeu aos seus discípulos com palavras que ajudarão todos nós neste dia presente. Ele disse: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olhe de perto. O primeiro sinal que Jesus destacou nos versículos 4 e 5 foi: cuidado para que ninguém os engane. Virão muitos mentirosos, muitos trapaceiros, muitos serão lobos vestidos em pele de cordeiro. O segundo sinal de sua vinda, Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. E não é isso onde estamos hoje? Mas assim que ele falou dos conflitos que você ouvirá, ele disse: vejam que não se alarmem. Antes de chegarmos ao terceiro sinal de sua vinda, Jesus já disse a seus discípulos: não se preocupem, não se alarmem quando ouvirem falar de agitação em todo o mundo. Agora, pare um momento e pense: isso não se aplica a você? Veja, nesta era, há muita clareza quando você olha para a profecia bíblica e os eventos atuais, pois estamos certamente vivendo nos últimos dias. É óbvio ver que há inquietação generalizada e disputas entre as nações. Você só precisa olhar para os eventos atuais e verá que há uma escalada quando se trata do número de conflitos e guerras e até rumores de guerra em todo o mundo. Mas com a conversa de guerra em toda a mídia, com imagens visuais perturbadoras circulando online, com comentaristas políticos falando sobre a ameaça de uma potencial guerra mundial, o que devemos fazer com tudo isso como cristãos? Como devemos viver com paz em nossos corações, mesmo com toda essa comoção no mundo? Bem, deixe-me dar este exemplo. O fogo é um elemento natural útil. O fogo é necessário para aquecer um quarto ou uma casa.
O fogo pode redefinir e purificar coisas como metal e ouro. Mas, igualmente, o fogo pode ser destrutivo. O fogo pode ser devastador. O mesmo fogo que pode aquecer uma casa é o mesmo fogo que pode destruir uma casa. O mesmo fogo que pode refinar o ouro é o mesmo fogo que pode ser uma ameaça à vida. O ponto que quero destacar é que há caos ao nosso redor. Há medo ao nosso redor. Há incerteza lá fora. Mas o caos no mundo deve levá-lo a buscar paz em Jesus Cristo. Em vez de temer, deixe isso empurrá-lo para uma posição de fé. A incerteza no mundo deve levá-lo a buscar paz em Jesus Cristo. Esta é a paz que transcende toda a compreensão. Esta é a paz que o fará viver em um estado de calma quando tudo ao seu redor estiver caindo em ruínas. E lembre-se, Isaías 41:10 diz: Por isso não temas, pois estou com você. Não te assustes, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Além disso, Filipenses 4:6-7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, mesmo quando estamos vivendo nos últimos dias, aqui está uma realidade. Guerras e rumores de guerras foram profetizados na Bíblia, e isso significa que a Bíblia já preparou o caminho para tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Você pode escolher entre se preocupar e temer com tudo o que vê e ouve, ou você pode escolher entre levantar as mãos e olhar para Jesus Cristo, aquele que é chamado de Príncipe da Paz. Além disso, 2 Timóteo 1:7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder e amor. Ele nos deu um espírito de uma mente sã. Então, por que temer? Por que viver em medo? E aqui está algo que gostaria de compartilhar com você. Deus não quer que você viva em um estado de medo. Ele quer que você viva em um estado de fé, sabendo que, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Deus está no controle e Ele prometeu estar com você. Ele prometeu cuidar de você e ser sua ajuda sempre presente em tempos de necessidade. Em tempos de incerteza, confie em Deus. Em tempos de medo, confie em Deus. Em tempos de caos, confie em Deus. Ele é sua paz em meio à tempestade. Ele é sua luz na escuridão. Ele é sua força quando você está fraco. Além disso, João 14:27 diz: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Esta é a paz que Jesus nos dá, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo oferece é temporária e superficial, mas a paz que Jesus oferece é eterna e profunda. Então, mesmo quando estamos vivendo nos últimos dias, lembre-se de que Jesus já nos avisou sobre isso e Ele já preparou o caminho para tudo o que está acontecendo. Então confie em Jesus, descanse em sua paz e não tenha medo. Deus está no controle e Ele cuidará de você.